testemunhos, opiniões e experiências apresentados nesse episódio refletem a vivência pessoal de seus participantes e não representam necessariamente o posicionamento do Cristã Temperado Podcast ou do entrevistador. Incentivamos cada ouvinte a examinar todas as coisas à luz da Escritura. Examinai tudo e retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Paz do Senhor a todos, povo de Deus! Como vocês estão? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Cristã Temperada Podcast. Prazer, meu nome é Ana Júlia e eu vou estar conduzindo a apresentação desse canal. Você é a entrevistadora. Mas o maior de todos que vai estar conduzindo é o Espírito Santo do Senhor. Se você é novo ou nova aqui, já peço que logo no início se inscreva no canal, ativa o sininho para você estar recebendo novos vídeos que são postados todo sábado, 11h30 da manhã. E também deixe o seu joinha e se contudo for relevante para você, compartilhe e deixe o like. E para você que já é aqui de casa, por favor, tá esperando o quê? Para deixar o seu like e também já ir compartilhando para mais vidas? Pelo amor de Deus, já faça isso logo no início, para o YouTube entender o conteúdo como relevante e assim tá compartilhando para mais vidas e para me ajudar a compartilhar a palavra do Senhor. A convidada de hoje é minha amiga Ana Carolina Oliveira. Seja muito bem-vinda! Glória seja dada a Jesus por essa oportunidade, né? A história da Carol já tem uma noção, porque Deus permitiu ter amizade com ela já tem alguns anos, né, Carol? Mas quem vai estar falando sobre isso não sou eu, é a própria. Então fique à vontade para fazer o que o Senhor colocar no seu coração. Então vamos lá, né? Todo mundo já, talvez a maioria me conhece, né? Meu nome é Ana Carolina e... Oliveira, casada, tá, meu povo? Casada. Muito bem casada. Muito casada. E, enfim, eu nasci num lar cristão, então meus pais são pastores, sempre tá ali ativos na obra, assim como eu agora estou ativa também, né? E a minha vida em si, ela é uma vida de Ana, vamos dizer, fé, superação, lutas, mas nunca desistindo. Sempre persistente, sempre perseverante, porque a gente ainda acredita, né, no milagre de Deus na vida, nas nossas vidas, né? E isso foi um ensinamento que os meus pais me deram. Gente, liga não isso, tá? Eu só tô arrumando o microfone. Então, foi a minha vida até a minha idade de hoje, né? Tem muita coisa aí, muitos testemunhos, muita história para contar. Então eu acredito que Deus vai falar muito da minha vida, vai falar muito sobre a vida, através da vida de vocês. Amém. Então vamos começar, né? Como eu disse, eu nasci num lar cristão. Meu pai sempre me ensinou os caminhos do Senhor, sempre acompanhei meus pais na obra. Filha de pastor. Filha de pastor, sempre me acompanhei ele. E uma coisa assim, das primeiras coisas que eu descobri que eu gostava de fazer era cantar, né? Era cantar, era louvar. E aquilo... Meu pai até hoje tem um vídeo que ele me mostra, filha, ó você cantando, né? E tem um vídeo de eu cantando. E eu gostava muito de cantar. E reger também. Hoje eu rejo, né? Hoje eu sou regente, mas... Das crianças. Das crianças. Ai, dos jovens também, ó. Eu. também. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu descobri quando eu era pequena era isso. Então, eu sempre nasci no lar cristão, nunca me afastei, nunca entrou na minha mente de me afastar dos caminhos do Senhor. Porque eu acho que esse não era o melhor dos caminhos para seguir, né? E graças aos meus pais também nisso. E eu fui crescendo, né? Acredito que a partir do momento que a gente entra na adolescência, as teimosias aparecem. E eu falo que não é nem porque nós quer, mas talvez isso é de adolescentes e também não é por conta de criação de pais, também não. Mas curiosidade por também. Curiosidades mesmo, a gente acaba virando adolescente, a gente... eu quero isso, eu quero aquilo. E aí a gente acha que está preparado, mas não estamos, né? E, enfim, eu cresci, né, na adolescência. Eu lembro que quando eu pedi pro meu pai que eu queria namorar, a reação do meu pai não foi muito legal. Que ele falou, mas você tá em 14 anos, você vai querer namorar? E eu falei assim, eu quero. E aí
Pra eles não, né, não deixarem eu namorar escondido, porque eu dei muito trabalho, gente. A gente é adolescente, eu acho que todos, assim, não todos, mas a maioria, né, adolescente teimoso, a gente acaba dando trabalho. Então, mas tudo tem um propósito, depois lá na frente a gente entende do porquê, assim, mas por que eu fiz isso, né? Uma curiosidade, você falando sobre isso, porque às vezes pode ter adolescente se identificando. Sobre a tua vontade de namorar, é algo que partiu de você ou às vezes você se viu inibida porque, as amigas estão namorando, eu tô ficando pra trás? Como que foi isso? Eu acredito porque é por conta de amizades, né? Eu falo que é por conta disso. E Se quiser encostar, fica à vontade. foi por conta da amizade, realmente, né? As meninas de escola, eu tô namorando, e eu sempre pra trás, né? Então eu acredito que foi isso. É um pensamento besta, né? De um adolescente, porque é como se estivesse a Maria vai com as outras. E não é assim, a gente tem que ser diferente. E meu pai me aconselhou muito, filha, não, você é muito nova, você tá estudando, né? Não acho viável isso. Ele poderia simplesmente falar não e acabou. Só que assim, ele viu o outro lado. Infelizmente, né? Eu namorei com essa idade, com 14 anos. E eu fui até os meus 15, 16 anos ali. Que infelizmente trouxe um prejuízo depois. Mas assim, hoje é uma bênção, né? Depois eu preciso falar o porquê que é uma bênção. Porque tudo tem um propósito de Deus. Sim. Eu acabei caindo, né? E enfim, engravidei muito nova. Eu lembro que Com 15 anos? Né? com 15 para 16 anos eu engravidei. Ganhei a Yasmin com 16 anos, a minha menina. Hoje ela tem 8 anos de idade, uma moça já. Então, eu sei que nesse período foi um período muito difícil para mim. Porque eu tava ali no meu auge, na igreja, adorando, servindo a Deus, e aconteceu esse fato. Ainda até as pessoas falam, Carol, mas descansa, fica em paz, você não é a primeira, você não é a última. E a reação dos meus pais foi um dos meus maiores medos da reação deles. Sem contar que o peso por ser filha de pastor, Sim. não só com o título, tá, gente? Porque o pai dela, nessa época, ele dirigia uma congregação, Sim, né? dirigia uma congregação nessa época e eu falo assim, por ser filha, assim, de pastor, o peso veio maior, né? É como se fosse assim, os outros podem, as filhas de pastor não pode. Eu já sofri muitos julgamentos, críticas, mas isso, graças a Deus, não atingiu a minha mente para que eu pudesse sair da igreja, para que eu pudesse desanimar. Eu enfrentei isso com eles, junto comigo, na minha gestação inteira, entrei em disciplina, cumpri minha disciplina dentro da igreja. Assim... É importante isso porque eu falo que Deus, eles não ensina através disso, né? Ensina a gente através disso. E qual seria o peso, Carol? Porque assim, eu já sei porque tem gente que vai falar. Porque nos outros vídeos aí tem sempre os haters, né? Mas só para entender, porque a gente sabe que criança é bênção. Sim. Mas dado para uma adolescente gerar, quais foram os prejuízos que você sentiu nisso para a tua vida? Eu falo que a vida da gente não é que não para, né? Não é que não para a nossa vida, mas sim, a gente acaba, depois que a gente tem, né, uma filha ou um filho, na adolescência, prioridade. É a prioridade da nossa vida. E é pra sempre, tá, gente? Não, é pra sempre, porque a sua vida é totalmente dedicada a essa criança. Então eu sempre falo, espera, se for precisar esperar, a namorar espera, ouça os pais de vocês, porque, gente, é difícil. É difícil, não foi fácil, meu pai junto comigo ali, a Yasmin no período de bebê, ela teve um período ali também de cirurgias, Saúde, né? Delicada. E então foi bem complicado. Então eu falo assim, é triste um pouco, mas é totalmente dependente deles. Meus pais que estavam cuidando da Yasmin. Eu não tinha mente estruturada e nem muito menos responsável para criar ela ali. Sozinha, não. Então, assim, meus pais me ajudaram até eu sair da minha casa, casar, né? E graças a Deus, Deus deu, né, um esposo que pudesse me ajudar a cuidar da Yasmin, porque hoje ele é um pai para ela, né? Hoje ele cuida dela como se fosse a filha dele. Glória a Deus por isso.
E é isso, E gente. antes de você mudar de assunto, quero até reforçar em relação a isso. Gente, a gente não apoia o pecado e nem a queda, mas se houve, você precisa acolher quem caiu, Sim. né? E eu acho muito lindo ver o cuidado que os pais dela sempre tiveram com ela e com a filha dela, né? A neta deles, porque realmente sempre foram muito dedicados, ainda são, né? Até hoje. Apoiando até hoje, não mudou. Até hoje são. Você vai na igreja, você vê o amor e carinho que tem. Então, pai, mãe, se isso aconteceu na sua vida, na sua família, não despreze sua filha, não despreze seu filho, não manda para fora de casa, porque se essa queda já foi difícil, às vezes você fazer, dependendo das atitudes que você tem, pode gerar consequências maiores, tanto para a vida dos seus filhos, quanto para a vida dos netos, neto, neta, que foi gerado. E é isso aí. Então eu sempre falo, é uma pressa na adolescência que as consequências não vêm na hora, gente. Elas demoram pra vir. E as consequências vêm e a gente fala, o que eu fui fazer, né? Mas a gente poderia ter evitado, poderia ter evitado tudo isso, poderia ter esperado, poderia ter pegado esse conselho do meu pai. Mas nós, adolescente, quando é adolescente, a gente, infelizmente, quer fazer o que quer, acha que nós estamos certos e não estamos, É pelo né? impulso, né? Exatamente. E nesse termo aí da Yasmin, né, quando ela veio ao mundo, eu tinha 16 para 17, morei com os meus pais nesse período. A Yasmin nasceu com um probleminha no coração. Então, isso começa a minha história através dela, porque a Yasmin, gente, ela é um milagre na minha vida. Ela é um milagre até hoje, porque é uma menina que Deus fez com que ela viesse pra ser a minha amiga, né? Pra ser uma acolhedora, pra estar ali comigo e falar, mãe, não desiste, eu tô aqui com você. Então, assim, Uma até graça hoje, mesmo. ela sempre me dá esse suporte, né? E a Yasmin, ela veio com um probleminha no coração, a gente fez os acompanhamentos, e é um detalhe que nós, adolescentes, na hora a gente não entende nada. Não que eu não lembro que ela passou por isso, mas os meus pais estavam mais responsáveis por isso, né, mais preocupado, meu Deus, a Yasmin precisa fazer uma cirurgia. E na minha cabeça eu falava, tipo assim, né, o que eu tô querendo dizer? Eu passei por 2 experiências, no futuro desse vídeo vocês vão entender, mas cada experiência é única, não, né? E eu falo assim, eu acho que eu não lembro tanto dos detalhes do caso da Yasmin, quanto eu tive a do meu outro menino. Porque a Yasmin foi totalmente 100% responsável pelos meus pais. Não que eu não cuidei, porque a gente cuida. É a só questão que da maturidade, conciliado. Exatamente, né? a Diferente, questão da né? maturidade. Diferente. E a Yasmin fez essa cirurgia com 6 meses. Eu lembro que eu estava ali na sala de espera, chorando, mas também não entendendo nada, porque eu não tinha noção dessas coisas, não tinha noção do que era gravidade. E é uma mente de adolescente, gente, porque eu falo, a gente não tem maturidade para isso e a gente tem que forçar essa maturidade, mas ela não aparece. E é onde que assim, isso é bom que os pais nos ajudam. Por isso que a gente fala, aconteceu, os pais ou responsáveis acolhem, porque o adolescente não sabe o que tá fazendo, né? Aí acaba desistindo, fala assim, né, tendo uma depressão futura. Então, a Yasmin então fez essa cirurgia. E com 6 meses, cuidamos dela, com a ajuda dos meus pais, cuidamos né, até ela criar uma certa resistência. Com 1 aninho, né, ela já estava correndo. Para quem não entende, a Yasmin nasceu muito pequenininha. Ela tinha aquela dificuldade para respirar. Então, por isso que ela passou por essa cirurgia. E hoje é uma criança que não para. Hoje ela corre pra lá, corre pra cá. Depois da cirurgia, certo. essa menina espichou, a Yasmin corre, vai pra tudo que é canto. E Saudável. graças a Deus, ela nunca mais precisou repetir essa cirurgia. Glória. Ela faz acompanhamentos, mas ela, graças a Deus, ela não precisou mais ficar, né, ou algum exame falar, ela precisa novamente fazer. Então, isso eu falo que é a cura da vida da Yasmin, né? A Yasmin é um milagre de Deus na minha vida. Esse eu acho que foi um dos testes de fé. Mesmo não entendendo nada, mas meus pais vão entender melhor isso. Eles têm mais histórias para contar sobre essa relação, né, sobre a Yasmin.
Então, é um milagre de Deus na minha Glória a vida. Deus. Antes da gente ir para a próxima etapa, né, que é muitas Sim. etapas, capítulos para a gente estar mencionando, quero que você deixe uma mensagem, às vezes para essa mãe ou pai que acabou tendo essa queda também, às vezes já tem seu filha no colo, ou às vezes está gerando. Que mensagem você deixaria? Porque eu acho que uma das coisas que pesa bastante, principalmente quando isso acontece, você estando no berço evangélico, é a culpa, o peso, a rejeição, e às vezes até se pensar, poxa, como que tá eu e Deus? Como que tá meu relacionamento com Ele? Então, o que que você falaria para essas pessoas? Não desista. Eu falo, é a palavra não desista. Você não está sozinha. Você tem um Deus que cuida de você. Não é porque você caiu que você é uma fracassada ou um fracassado. Deus, ele perdoa, né? Mas não fugimos das nossas consequências, tá? Não fugimos das nossas consequências, mas Deus está sempre cuidando. Você não é a primeira e nem a última, como já disseram pra mim. Então você ainda pode estar vivendo um propósito de Deus nisso tudo. Então, acalme-se o coração. Sei que no início é apavorante, é um momento tipo, meu Deus, o que eu faço? Eu não... Tudo novo, né? Tudo novo, mas eu tenho certeza que se você pedir para o Espírito Santo te conduzir, ele vai na sua frente, ele vai te ajudar e ele vai te guardar, porque ele, mesmo em pecado, ele não te abandona. E é isso. Sim, porque é Deus que afasta, nós que nos afastamos, Nós né? que nos afastamos. Mas o Senhor está sempre lá de braços abertos, né? Como filho pródigo para nos resgatar. Sim. E qual que seria a próxima etapa da sua vida que você gostaria de estar mencionando? Então, sobre a minha próxima etapa, eu acredito que é o meu outro relacionamento, né? Que veio a um casamento. Seu marido. E o meu esposo, né? Que está aí também fazendo a obra. A gente se conheceu assim... Olha isso, gente, é muito interessante. Gente, é uma coisa interessante isso. A gente se conheceu, eu acho que antes de eu descobrir que eu estava grávida da Yasmin, um pouquinho antes ali. E eu acredito que depois disso, quando eu descobri que eu estava grávida, né? Gente, eu lembro a cena até hoje. Minha mãe teve um sonho que eu estava grávida. Verdade. E ela falou, você vai fazer o teste porque eu sonhei, mas não vai dar nada não, filha, fica tranquila. Tá bom. Tá bom, não vai dar nada não. Mas quando soube, meu Deus do céu. Aí quando a minha sogra, né, ela sempre anda na cidade inteira, né? Ela vai, e ela foi na minha casa, eu acho que ela sentiu de estar indo na minha casa. Só para deixar claro que eles congregavam a igreja dos pais dela nessa época. Só que eu e o Jonathan, nesse período, a gente éramos amigos, tá? Não tinha nada mais, era amigos mesmo. Ele me ajudou muito nessa questão aí, pra não desistir, porque foi um momento que eu estava bem mal mesmo, antes mesmo de eu descobrir que eu estava grávida da Yasmin. Só para as pessoas entenderem também, quando você descobriu a gravidez, você já não estava mais no relacionamento com o pai dela? Não estava mais. Já tinha terminado, já fazia uns meses, né, por motivos. E aí a gente não... Cada um seguiu sua vida, e depois de um certo mês eu conheci o Jonathan. Ele já estava na minha igreja, só que como um detalhe, ele tocava teclado, eu tinha aula de teclado, então ele me ajudou a querer entrar nesse termo aí para tocar, né? Tocava teclado, e aí foi quando ele pediu meu teclado emprestado, e ali criamos uma amizade. Enfim, eu acredito, quando minha sogra, né, foi até a minha mãe, ela sentiu no outro dia, porque minha mãe descobriu numa segunda-feira, véspera de congresso de mocidade, eu descobri na segunda-feira. Na terça, minha sogra foi até na minha casa, ela sentiu e falou, Lenay, tá tudo bem? Minha mãe estava chorando em prantos, e eu no meu quarto chorando, porque eu nessa época estava bem chorona. Foi quando eu descobri, né, a gravidez, e eu falei, meu Deus, agora... Acabou a mente, acabou a minha mente, o Jonathan vai se afastar de mim, né, porque a gente pensa muito negativo, eu acho que nessas horas, né. Tipo, agora, ninguém vai apoiar, né? Ninguém vai apoiar, agora ela vai criticar, e graças a Deus, gente, quando a minha mãe foi falar, a Carol engravidou, a Carol tá grávida, o que eu vou fazer, irmã? Agora é crítica dentro da igreja, né, e tal. Eu sei que a minha sogra simplesmente falou uma frase assim pra minha mãe, Lenay, você não está sozinha.
eu estou aqui para ajudar você. E mal imaginávamos que futuro eu ia namorar o Jonathan, porque a minha sogra não tinha contado para ele. E assim, eu mesmo tive que contar, né? Eu contei para ele e quando eu contei gente, ele sabe disfarçar tão bem, de verdade. Ele sabe disfarçar tão bem que ele só falou assim: eu já sabia, porque você tava comendo muito. Você entendeu? Você tava comendo muito, então dava pra se imaginar que você tava grávida. Só tava querendo saber de você. Confirmação, né? Mas em nenhum momento ele falou assim, não, eu vou te ajudar com essa criança. Então, assim, tivemos essa amizade. Na verdade, ele queria já namorar comigo, meu pai não permitiu, né? Por conta da minha gestação. E aí passou-se, né, a minha gestação, Yasmin nasceu, Yasmin completou 1 mês, aí meu pai aprovou. Né, mas só que nisso eu e o Jonathan era super amigo, ele me ajudou muito, principalmente na área espiritual. Porque se eu não tivesse esse apoio, né, eu acho que Deus sabe de tudo, né? Talvez eu não estaria aqui contando essa história. Mas com 16 para 17 anos, né, a Yasmin nasceu, com 1 mês a gente começou a namorar. Ficamos aí namorando por 1 ano aí, noivamos, casamos. Uma coisa que eu acho legal contar é pra entender a proximidade e o carinho, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que é meio engraçado, é que assim, tava tão próximo e ele, tipo assim, já amava a Yasmin desde o ventre, que ele queria até participar do parto. Sim! Ele até queria ter participado do parto da Yasmin, né? Meu pai, não. E aí a minha outra tia que saiu correndo, também não achou a chave do carro dela, foi lá e assistiu o parto da Yasmin, foi muito lindo, né? E um detalhe, né? Eu não entendia muito nessa questão de parto. Eu falo que eu preciso falar, porque depois no do Heitor vocês vão entender. Eu morria de medo de parto. E da Yasmin, eu tive uma cesariana, foi bem tranquilo, né? Foi tudo tranquilo. E o Jonathan tava ali, tá? Meu pai não deixou ele assistir, mas ele tava ali lá esperando. A Yasmin nasceu, ele foi no quarto, participou ali, visitou, né? Ficou ali um tempinho, depois ele foi trabalhar. Mas ele acompanhou a vida minha, assim, da minha gestação, a vida da Yasmin inteirinha. Falou, hoje ela chama ele de pai independente, gente. Olha, ele é o pai dela, né? Ou eu te falar, não, é o pai dela, né? Então, assim, o carinho, o amor, né? E eu falo assim, que é tudo cuidado de Deus, porque eu acho que Deus já estava moldando tudo isso daí, ele já sabia de tudo isso, né? E hoje tá aí, né? Quase 6 anos aí de casamento, e a Yasmin ali crescendo, ele ia participando de todos os passos, de tudo que a Yasmin faz, o desenvolvimento dela, ele participa de tudo, né? Uma curiosidade, eu não lembro dessa parte, se a história se relacionar, foi só depois que a Yasmin nasceu? Ou... Sim, após que a Yasmin nasceu, até porque meu pai, né? Eu sei, só mantinha uma amizade, assim. A gente tinha uma amizade, meu pai, ele queria muito, na verdade ele já queria se casar, né? Porque ele não queria que eu vivenciasse esse processo sozinha. Mas meu pai, não, você vai esperar, né? Porque aí a Carol ainda tá nesse processo aí, então... Mais pra frente a gente conversa. Ele só falou isso, mais pra frente a gente conversa. E o Jonathan não parou de desistir. Parece eu não lembro uma história, mas ele não desistiu. Ele ficou lá insistindo. Ele, não, eu vou conversar com o pastor. Eu achei prudente, sabe? Assim, na época, é que nem falou, a gente vai mudando, a gente vai tendo outra visão de tudo. Mas eu achei muito madura e certa a atitude do teu pai, porque tem gente que às vezes realmente tá apaixonado, tá interessado pela pessoa, não foi o caso dele. Mas às vezes não entende o peso do que realmente está acontecendo. Você não vai estar assumindo só ela. É uma criança. E detalhe, não é tua. Porque querendo ou não, você está lidando com outra família também. Tem a questão de visita, enfim. É tudo uma outra bagagem, é diferente. E nem todo mundo está preparado, tem a maturidade de às vezes estar lidando isso. Eu achei muito prudente. A atitude do teu pai de esperar para ver realmente, é fogo de palha ou é atitude também, né? E de também ter noção do carinho, relacionamento para depois permitir. E da mesma forma, vamos ser sinceros, quem realmente tem interesse, espera. Não é impaciente, né? Luta, não insiste. Agora, no primeiro não que tem, ou espera, e a pessoa, não, enrolou demais, demorou demais, gente, chuta que é laço, ou deixa aí, porque se a pessoa não está disposta a lutar por você...
Meu Deus do céu, como Sim. que vai lutar pelo relacionamento depois, quando Sim. vier as dificuldades, as lutas, Minhas porque vem, né? Exatamente. E é isso, sabe? E então, assim, o Jonathan, ele apareceu no momento certo de Deus na minha vida, né? Um detalhe, que a gente acaba indo muito com o assunto e a gente esquece. Adolescentes, né? Na adolescência, eu sofri muito abusos, proibições, né? No relacionamento. Era muito... No caso do primeiro relacionamento, Primeiro pra deixar claro, que é o pai da filha. Isso. Primeiro relacionamento, então assim, isso infelizmente afetou a minha mente, porque futuramente isso veio à tona, né? A ansiedade, a depressão, é tudo Dependência dependência emocional, emocional. você teve também? Teve também dependência emocional. Então, assim, isso tá sendo uma cura aí, tá? É uma cura, mas ainda está tratando. Porque foi uma coisa assim de uma vez, gente. Namoro, gravidez e papapá, não teve aquela pausa, né? Então, Aí tinha escola também, formação. formação. Aí querendo não, você tem sonho, não, fazer uma faculdade, mas não chegou, pera, tem uma criança, como que vai Sim. ser tudo isso? É tudo uma... Exatamente. E é isso, né? Enfim, continuando, né? Depois desse período aí, eu e o Jonathan se casamos, se mudamos para Guapiaçu, né? Ele trabalhava numa empresa lá. E a gente morou lá por 3 anos e depois retornamos para cá, estamos até hoje, né? E nesse período aí, até hoje, é uns 2 a 3 anos que nós estamos aqui de volta. Só que um detalhe, quando eu fui para Guapiaçu, Deus tinha um propósito nisso tudo. E a Ana Júlia conhece, ela sabe, ela vivenciou um pouquinho aí sobre algo ministerial. Porque até, no entanto, quando eu estava em Olímpia, na adolescência, aí, eu não tinha um cargo. Até porque adolescente, por favor, né, não tá preparado para ter um cargo hoje em dia, não. Eu falo que meu pai me poupou de muito disso, para ele não permitir que eu tivesse esse cargo. Oportunidades teve? Sim. Mas Auxiliar uma coisa, agora ser responsável é... mas meu pai sabia que eu não estava preparada psicologicamente para ter um cargo, porque ele sabia um peso disso daí, né? E lá em Guapiaçu, nós fomos em outro ministério, né, de lá, e lá eu descobri que eu gostava muito de trabalhar com criança. Trabalhar com criança, adolescentes ali, né? Meu primeiro cargo ali foi professora de criança, né? Depois me puseram como regente também ali de criança e fiquei ali até o período de eu retornar para a Olímpia. E eu lembro que até a Ana Júlia tinha comentado assim, deixa Deus te usar. Não diga não. Nunca diga não. Você falou assim, não diga não, porque as consequências, né, vêm. E se Deus tá permitindo, você falou assim, aceita. E aí foi quando... Nem lembrava. Ela falou pra mim, eu estava a caminho, a gente estava num dia de uma oração, tava eu, minha sogra e a Ana Júlia ali, a gente estava eu acho que tava, eu não sei se era era reunião de círculo de oração, ou se era algum culto, mas depois nós estávamos indo pra casa da minha sogra e você falou, e eu acho que eu tava assim... Você tava meio com medo, assustado, né? Eu tava tão assim, falei, não, eu não quero responsabilidade, eu não quero, mas assim, não é nós que queremos, é Deus. É Deus que fala, você vai... Se eu não me engano, eu não lembro. Você já tinha cuidado de criança antes ou não? Foi a primeira vez? Não lembro. Olha, eu já eu ajudei já, mas não assim... Responsável, não. E ali eu tive essa oportunidade de me reconhecer ali, de me conectar com as crianças, porque Deus tinha um propósito nisso tudo, né? E eu lembro que depois que a Ana Júlia falou isso, passou-se 2 semanas ao cargo aí. De professora, vamos, Carol, ó, vou pôr você para trabalhar com criança, para você reger, você parece que você gosta, e ali eu me encontrei, no departamento infantil, e eu fiquei ali, trabalhei, ajudei muito, e depois foi com os adolescentes, eu e o Jonathan, fomos líderes de adolescente, regente ali, com adolescente ali em Guapiaçu, e depois dali eu me retornei para a Olímpia. E foi difícil, né, me retornar, porque às vezes a gente pega um apego com as pessoas ali de Guapiaçu. Quando eu fui pra lá, eu não conhecia ninguém, era só minha sogra e meu sogro, mas ninguém. Aí a gente começa a criar umas certas amizades, e aí a gente fala assim, não,
não vou, tipo assim, a gente se apega. Mas a amizade, gente, com eles ainda continua. Mesmo eles estando longe, a gente tá aqui, né, em Olímpia. Aí a gente retornou e aí a obra não parou. O pastor deu uma folguinha, mas a obra continuou, né? Antes da gente continuar por Olímpia, que já é um novo capítulo, eu queria saber um pouquinho mais como que foi esse início do casamento. Se eu gostaria de falar um pouco a respeito para as pessoas, né, que também estão entrando pela primeira vez, ou experiências que você viveu também nesse período. No caso do início, né? Porque casar ainda tá, só pra deixar claro. Quando eu tava noiva, né? Eu e meu esposo estávamos preparando para casar. E eu lembro que foi o ano de 2019, né? Que foi quando a gente... Era uma data que a gente ia casar. E a gente tava na preparação. Falava, eu vou casar de noiva, né? Eu acho que é o sonho de todas as meninas, né? Quando tá novinha, assim, casar de noiva, de branco, né? Entrar na igreja. E a gente se preparou para isso, mas teve um certo momento que a gente se separou. No meio desse trajeto, desse noivado, a gente se separou. E ficamos 7 meses separados. Só que depois do retorno, a gente voltou e aí já era pandemia. Né? Aí já era pandemia. E eu falo que depois quando acabou essa preparação de casamento, minha frustração veio de água abaixo. Tipo assim, meu Deus, e agora, né? Mas depois, em 2020, como era pandemia e não podia, né, ter acúmulo de gente, não podia ter festa, não podia, né? E outras coisas, né? Tinha gastado muito também, eu lembro disso, muito, né? Então tinha muito reservas, vocês usou reserva, né? Tivemos reservas e tudo mais. E em 2020 a gente voltou no meio aí de 2020 e aí nós voltamos e resolvemos casar. Só que aí ele falou, na igreja a gente vai ter que daqui 1 ano, só se você quiser esperar a gente espera, mas se quiser casar no civil a gente casa no civil. Só que gente, a gente já se conhecia há mais de ano, não ia ficar esperando. Eu falei, então a gente vai casar no civil, não sei, né? A gente tava na época de pandemia, eu falei, não sei quando a pandemia vai sair. Porque a pandemia foi tão forte que muita gente foram levadas. E quando a gente resolveu se casar, em 2020, né, na pandemia, o meu sogro ficou doente. E quando meu sogro ficou doente, ali meu mundo desabou, né? Eu falei, agora eu não caso, né? Meu sogro tá ali ruim. E aí o meu marido falou assim, meu Deus, eu não permito isso. Eu preciso que o meu pai esteja bem para que eu possa casar, né, para que ele me vê casando, né? E foi bem crítico, se não me engano, no estado de saúde dele, no né? mês de agosto, ele pegou a doença da Covid, e até meu esposo, a minha sogra, eles ficaram ali num momento ali na quarentena, né, que eu acho que diz a palavra, bem ruim. O meu sogro ficou internado, quase Deus levou ele embora, e ali foi um processo que o meu marido tinha que lidar com a doença do pai, o casamento e a casa, porque eu acho que foi mais difícil pra ele do que pra mim, porque, tipo, né, o pai ali internado e ele também precisando comprar as coisas pra casa, mas só que Deus preparou. A gente ganhou quase tudo pra nossa casa, né? Eu acho que Deus, ele cuida no mínimo os detalhes, né? E aí, graças a Deus, em um mês, em agosto, nós casamos em outubro, em agosto o meu sogro ficou 1 mês internado e ficou entubado. E aí eles desentubaram ele. E graças a Deus ele não teve nenhuma sequela. Aí o meu marido falou assim, agora a gente, né, vai... Nós tinha dado até uma pausa pra ver essa questão do casamento. Novamente, porque eu lembro que a gente tinha visto, barramos de novo por conta da doença do meu sogro. E eu lembro que quando ele estava bem estruturado, que ele voltou a trabalhar, meu marido falou, agora a gente vai, né, ver a questão de casar. Porque eu acredito que ele não estava pronto, ele estava mais preocupado, né? A gente estava mais preocupado com a questão do pai dele. E quando a gente falou, então a gente vai marcar o casamento, a gente marcou o casamento. E nesse período aí, até uns 2 meses aí, casamos no civil. E tivemos uma mini cerimônia, né? Com pessoas íntimas, só família, porque nessa época não podia, né, fazer festa, não podia comemorar com muita gente.
Então a gente fez ali. Eu tenho até uma foto do meu casamento que eu falo, meu Deus, eu acho que vai ser pra contar que era pandemia, porque usava máscara. E que até dentro do cartório tinha que usar máscara, né? E a gente se casou. Foi um momento ali, até o casamento, uma luta grande. Eu falo que quando a pessoa namora é uma maravilha, mas depois que noiva, a guerra... Já quero entrar aí. Antes disso, eu quero saber um ponto, que nem você falou, né? Muitas sonham em se casar vestida de noivo, mas como foi pra você não realizar esse sonho? Como você lidou com essa frustração? E outra coisa, você ainda tem essa vontade? Mas pode começar do início. Como lidar com essa frustração, se assim pode dizer? Ainda mexe comigo, né? Porque a gente sonha assim. Eu falo que é um sonho. Não é porque a gente casou que a gente não possa realizar. Né? É um sonho, eu acho que de toda menina, né? Mas foi algo bem frustrante quando eu me casei e eu não me vi vestida de noiva. Até meu marido sofre com isso. Então, assim, foi bem frustrante pra mim. Até tirar isso da minha mente e falar, não. Nem tudo a gente, né, pode. Vai ser do jeito que a gente Vai ser do imagina. jeito que a gente quer. Porque às vezes a gente pensa assim, ó, tem que ser do nosso jeito. Não é, às vezes é do jeito que Deus permitiu pra nós naquele E outra momento. coisa, Carol, o que é mais importante? Você ter um bom esposo, esposa e se unir? Ou ter a festa mais luxuosa no final do E no relacionamento? final, acaba... E já nada. teve relatos disso, tá, Não gente? cortando o sonho, porque que nem você falou, poxa, né? Porque eu tenho amigos também que passaram pela mesma situação. Sim. Na igreja, inclusive, eles falaram a mesma coisa, né? Então, se casaram e às vezes futuramente, numa renovação de votos, né? Fazer essa cerimônia, realizar o sonho. Detalhe, gente, nunca é tarde para você realizar um sonho, sabe? Que nem vestido de noiva. E Deus prepara, Deus, ele cuida, ele é fiel. Inclusive, teve um caso na nossa igreja, depois eu cito nomes, mas aqui no vídeo não vou citar, porque eu não sei se a pessoa autoriza ou não, mas eles já não fazem parte mais daqui de Olímpia. Que eles foram casar durante muitos anos mesmo, acho que uns 20 anos, alguma coisa assim. E só que a situação financeira assim, foi tão apertada que eles não tinham aliança. Eles não tinham, sabe? Tinha comprado baratinha e tal. E depois eu até me emociono falando nisso, porque depois de muitos anos, acho que é uns 2 anos, mais ou menos isso, Deus, ele usou pessoas da igreja para se juntar e dar. Só que agora imagina se eles tivessem esperado para fazer isso. Então, assim, gente, apresenta em Deus e vê o que Deus direciona, porque Deus sabe o melhor tempo para tudo. Porque às vezes, por um desejo seu, não que Deus anula sonhos, mas dependendo do que você quer, você pode estar perdendo uma bênção grande das mãos do Senhor ou adiando aquilo que Ele tem para sua vida, né? Então, assim, só viva e creia que Deus vai proporcionar. Da mesma forma, você... Carol, eu creio que Deus, ele tem o melhor, sabe? Sim. E assim, a situação financeira acalmando, Deus sim pode realizar. Deus pode realizar. De volta. E da mesma coisa, você não se frustre, não culpa Deus. Ah, mas Deus não isso, Deus aquilo outro, tanta gente, tal. Ei, viva o que Deus tem para sua vida. Em vez de você reclamar, exerça a gratidão. Sim. Porque aí veio o cuidado do Senhor, que nem ela. Ela tinha... Quando eles foram casar, eu lembro disso, foram muitos gastos, né? Porque houve esse rompimento, né? Por um tempo. Então teve multas, eu lembro, né? Da dor de cabeça, muitas multas, vestido caro, enfim. Então, assim, todas as reservas que eles tinham pro casamento foi embora. Só que não é só o casamento. Tem uns móveis, tem tudo. Só que não foi a festa dos sonhos, mas eu lembro, Carol, você tem só até hoje, coisa mais linda, gente. Eu não tive presente, porque que nem falou, pandemia, então realmente foi bem restrito pra família mesmo, mas vocês têm que ver que coisa mais linda foi Deus usando as pessoas para preparar os móveis, né? Sim. A coisa mais linda também ficou a casinha dela, do jeitinho. Glória a Jesus por isso. Isso mesmo. Eu falo, eu tenho até saudade até hoje da minha casa. Tenho saudade da minha casa lá em Guapiaçu. Mas eu falo assim, Deus preparou tudo, gente. Eu falo que... Um detalhe, que quando eu me casei, quando eu estava preparando esse casamento religioso, né? Com festa, tudo. Você acredita que a gente não tinha pensado um detalhe de móveis, né? De casa, onde a gente ia morar. Então, acho que... O foco foi só casamento. Foi mais o foco casamento ali. Então, eu falo assim, mesmo que isso não foi realizado, mas eu sou muito grata a Deus, porque nada Ele deixou faltar na minha casa. Glória a Jesus. Nem nos mínimos detalhes. Eu tinha tudo que eu precisava, Deus nos deu.
Deus nos presenteou e tá aí até hoje esses móveis aí bonitinho, né? Graças a Deus. E é isso, gente, sobre a questão do... E sobre o casamento que a gente ia entrar, você ia detalhar como que foi esse início também, a O convivência. início não é fácil, né? Depois que você se casa, o início não é fácil. Eu falo que os sonhos, às vezes a gente se frustra. Eu falo que eu tive um aprendizado muito grande com questão de expectativa, né? Eu tinha muita expectativa, muita expectativa. Eu acho que, falo assim, às vezes a gente esquece que as expectativas nossas depende de Deus, é Deus que comanda, não é nós. E eu falo que quando eu casei a gente não viajou, não fomos para um lugar que a gente imaginou querer ir, mas fomos para um lugar mais perto. Só que aquilo lá, né, eu falei, meu Deus, até isso o Senhor não vai permitir. Mas eu ainda tenho minha esposa assim, mas para de reclamar. Quanto mais reclama, mais murmura. Aí não acontece. Eu lembro que até na lua de mel, se não me engano, quem foi que perdeu a aliança, gente, na piscina? Eu perdi a aliança na piscina. Lembro que você falou, tipo assim, mais um motivo. Às vezes a pessoa pode falar, poxa, gente, tá tudo caminhando dando errado, quer dizer que não é de Deus. Não. Assim. É assim, né? E é em questão, assim, né? Não é fácil, é difícil, principalmente em questão de adaptação, né? Você que é jovem, que vai casar ainda, não criem expectativas demais, porque não que é ruim o casamento, jamais. Mas ali é onde vocês vão ter aquela adaptação do homem, da mulher, porque é totalmente cabeças diferentes, pensamentos diferentes. Criação diferente. E as idades também diferentes, maturidade. Quantos anos vocês têm diferença? Assim? Eu e o Jonathan tem 9 ou 8 anos de diferença. Mas ele sempre teve um ar muito mais... Sim. Não te passando por imatura, né? Mas ele sempre foi muito cabeça, muito maduro, né? Sempre maduro. E eu falo que é isso, né? O início nunca vai ser fácil pra ninguém. Não é rosa de flores ali, né? Tem os espinhos e até no meio do trajeto aí, né? Do casamento. Então, eu só falo que é isso. Persista, né? Insista. Porque caminhando junto, vocês vencem todos os obstáculos. E assim... eu sei que foi uma luta ali, né, no início, né, até a adaptação, mas Deus sempre esteve ali, nunca deixou nos faltar nada, e assim, algo tão importante que quando a gente sai da casa dos pais, a gente um pouco sente falta, eu vou querer ir na casa do meu pai, que era minha mãe, mas assim, nem eles moravam ali, eles moravam em outra cidade, a saudade, a adaptação nisso pra mim também foi muito difícil, porque eu sou muito grudada com meu pai, né, eu sou muito assim com meu pai, mais com que minha mãe, né, e então assim, foi bem difícil no início quando eu casei, ainda até o meu esposo estava preocupado com isso, meu Deus, agora ela tá numa cidade onde ela não conhece ninguém, é só minha mãe, minha sogra, né, no caso, e os pais dela em outra cidade, mas depois disso foi difícil pra mim no início, mas depois a gente foi se acostumando, né, hoje, graças a Deus, tem o celular pra se comunicar, de ligar, pra falar, tô com saudade, né, e é isso. E indo para uma outra etapa, assim, antes de chegar em Olímpia, mas depois vai ter essa parte de chegar em Olímpia, o desejo de mais filhos. Porque começou lá, mas... Começou lá, gente. Começou lá e... Eu lembro que quando eu estava morando lá ainda, eu queria muito ter um filho. Eu acho que foi uma das tentativas já há 2 anos. Mesmo que as pessoas falassem, mas você é nova, você, né, espera, tá recém-casada, você vai arrumar mais filhos. Gente, nunca diga isso pra uma pessoa que quer muito ser mãe. Porque, às vezes, pra você é uma coisa, mas pra aquela mãe é importante, pra aquela pessoa é importante, pra aquela mulher é importante, é um sonho, né? E independente se ela tá nova ou não, às vezes ela quer muito e a gente precisa respeitar isso. E eu lembro que quando eu estava nesse desejo do meu coração de ter mais um, né, de ter mais um filho ali, já estava casada, 1 ano e meio, 2 anos aí, e o meu esposo falou assim, mas agora não é o momento, né, e tipo assim, foi bem difícil, e aí eu falei, bom, então tá, eu não vou parar, né, não parei de tomar remédio, e continuei. Só que depois de um certo tempo eu parei,
E quando eu estava vindo para Olímpia, no mesmo ano, 2023, eu vim embora para cá. Eu morei um tempo com os meus pais, né? Até a casa que eu ia morar ficar pronta. E ali eu fiquei. Só que antes disso, pessoal, quando eu tive esse desejo do coração de ser mãe, eu lembro que eu ocupei a minha mente em outras coisas. Porque eu estava tão focada naquilo. Eu lembro que as pessoas falavam, ainda até outras pessoas falavam assim, Carol, se você pensar muito, às vezes não vem, às vezes não acontece. Então, ocupa sua mente em outras coisas. Foi quando eu tenho um curso, né, de designer de sobrancelha, lash designer, que nisso tudo eu me formei trabalhei com isso por um tempo, até eu vir embora, retornar para a Olímpia e parar de vez de trabalhar nessa área. Que eu era, assim, uma empreendedora ali em Guapiaçu. E quando eu vim para cá, fui morar com os meus pais, como eu disse. Fiquei ali e em um mês eu descobri que eu estava grávida. Foi sua segunda gestação, no caso? Minha segunda gestação, que eu estava grávida, que era a minha segunda gestação, eu estava grávida. E aquilo foi uma empolgação tão grande para mim, que a minha família ficaram felizes, só que um pouco preocupado porque eu estava ainda com os meus pais ali, eu e meu esposo, a gente não estava na nossa casa ainda, não estava pronto, mas Deus tinha um propósito nisso tudo e eu engravidei. Só que depois, eu nunca imaginei isso. Porque é totalmente, né, uma gestação com outra, é totalmente diferente. Só que, gente, jamais imaginava que eu ia passar por isso, jamais. Depois de umas semanas, eu fui para um consultório. Eu lembro que meu pai e minha mãe me levou para fazer a ultrassom. E quando eu fui fazer essa ultrassom, eu estava sozinha. Meu esposo não tinha como me acompanhar, ele estava trabalhando. E meu pai e minha mãe não entrou. Eu ainda até pedi para minha mãe entrar comigo, só que minha mãe, eu acho que ela sentiu de não ir. Talvez foi até bom, por conta da reação que ela poderia ter na hora piorar. Eu até chamei minha sogra. Falei, graças a Deus que a minha sogra não estava comigo no momento, mas assim, foi ali eu e Deus, gente. Foi ali eu e Deus. No momento que ele colocou aquele aparelho na minha barriga, ele não escutou os batimentos cardíacos da criança, do feto, né? Só que pra mim ele não estava entendendo nada, porque eu já tive uma gestação adolescente, como eu já contei. Então, quando descobri, eu já estava de 4 meses, tá? Da Yasmin, então ela já estava grandinha. Agora, esse foi muito no início. E aí, quando ele falou pra mim, Carol, eu tenho um embrião, mas não tá tendo batimentos, tá sem batimentos. Só que naquela hora eu não entendi, né? Aí eu falei, eu falei assim, doutor, o que o senhor tá querendo dizer com isso? Ele, tô querendo dizer que você perdeu a criança. Naquele momento, meu mundo caiu. Não chorei ali na hora por vergonha, mas assim que eu fui até o meu pai com o sorriso lá em cima, minha mãe, na hora que eu fui, pai, mãe, eu perdi a criança. Meu pai, como assim? Como assim você perdeu? E tipo assim, né? Gente, foi muito ruim. Choque. Foi um choque, e eu tava de 7 semanas ali, quando eu perdi a gestação, e meu pai, o mundo dele desmoronou, né? E meu pai falou, não, nós vamos conversar com a médica. Eu conversei com a médica, ela viu realmente o exame, ficou pronto no dia. E aí ela falou, Carol, realmente a gente volta aqui e a gente vai conversar. E ela conversou ali comigo e falou, você teve uma gestação que ela não evoluiu e você, infelizmente, perdeu essa criança. E às vezes é um detalhe importante, porque quando a criança vem com algum problema, o próprio corpo da mãe expele. O corpo da mãe ela expulsa. E eu lembro que quando eu fui contar pro meu esposo, ele também a reação dele também não foi legal, foi bem triste. Todo mundo ficou bem chateado. E eu chorei muito, porque Deus sabia o tanto do desejo, o tanto que eu queria ter mais uma criança para cuidar. E outra coisa é como se, perdão te cortar, mas é porque você tava
além de uma etapa diferente de vida, entendendo, né, com uma maturidade, tipo assim, poxa, não, agora eu quero desfrutar a gravidez, porque na adolescência não adianta, por mais que você amou, sua filha quis, a cabeça é diferente, é etapa diferente, então aquele seria o momento de verdadeiramente curtir uma gravidez e não baseado em traumas, o que as pessoas falar, em julgamento, mas sim viver o momento, que eu acho que é uma das coisas que deixa o choque, né? Sim. É igual um detalhe que a Ana Júlia tá contando aqui, que eu ia falar, né? Eu acho que foi bom você ter me lembrado. É igual a Ana Júlia falou, na minha gestação da adolescência, a gente não tem um aproveitamento muito bom por conta de críticas. Então eu queria sim ter mais uma gestação para ter esse aproveitamento da gestação, né? Curtir essa gestação, a barriga crescendo ali e ter um filho, né? Para cuidar, para criar. E assim, foi muito frustrante para mim depois dessa perca. Até, no entanto, que a doutora pediu pra mim, fui lá, a doutora falou assim, Carol, agora você vai pra sua casa, vou te dar um remédio, você toma, se você vai ver um sangramento, você vai sentir uma dor muito forte, ela vai sair. E aquilo lá me correu de medo, porque eu falei, meu Deus, eu não quero sentir isso, né? Eu falo que o Senhor sabe dos nossos limites e da nossa estrutura, emocionalmente falando, porque... Eu falei assim, tá bom, doutora, mas ela falou, ó, dentro desses tantos dias, eu nem lembro quantos dias foi, mas dentro desses tantos dias, se não houver essa cólica e essa expedição, você vai precisar fazer uma curetagem. E eu lembro que eu não entendia muito sobre curetagem, mas eu fui pesquisar e eu falei, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Porque é humilhante você entrar num hospital e você ver um monte de mães saindo com criança no colo e você ali tendo que tirar um feto da sua barriga e você não poder ter esse vínculo, né? Foi muito sofrido pra mim. Mesmo não sabendo o que era, mas já era amado. E mais uma coisa, as pessoas não têm noção do que fala. Ah, mas é um feto. Ah, mas... Não. É um filho, gente. É um filho. Independente se tá ali... A partir do momento que tá ali, é um filho. É uma vida. É uma vida. É uma vida que está ali lutando pra viver. Então, é uma coisa que foi bem frustrante. Eu sei que não aconteceu. O meu maior medo não aconteceu de ter expelido ali naturalmente. Mas, até porque eu tinha medo de parto normal. Isso eu vou contar também. Eu fiz a curetagem, marcamos essa curetagem. Eu lembro que foi na semana do aniversário do meu pai. Foi nessa faixa aí de 25, foi em maio de 2024. E aí eu fiz essa curetagem, né? Foi muito dolorido. Nesse momento eu lembro que eles falaram que eu não podia ter acompanhamento e eu fiquei somente ali sozinha, eu e Deus ali. Não na hora da cirurgia, mas após a cirurgia ali. Mas eu fiquei na parte da maternidade. Gente, é algo mais sofrido do mundo. É você estar ali após de ter feito aquela cirurgia, de ter tirado aquela criança, deles ter tirado, você ficar ali de repouso num quarto da maternidade que tem do lado mães que estão com seus filhos do lado. Eu acho que torturante. É muito torturante, porque eu falava, meu Deus, né? Eu lembro que quando isso aconteceu, quando eu fiz essa cirurgia, uma enfermeira, eu conheço essa enfermeira, eu não vou lembrar o nome dela aqui, mas ela é bem conhecida na família. Ela chegou em mim no momento que estava medindo minha pressão, e eu estava bem grogue, né, por conta das medicação, da anestesia. Mas só que aquilo foi uma palavra que eu acho que Deus permitiu que entrasse na minha mente. Carol, ano que vem você vai voltar aqui e vai ganhar seu filho. E eu falei, ela falava assim, eu amei. Tipo, né? Eu amei, eu tava bem grogue, eu amei. Eu falei, eu acredito. Ela falou assim, você não é a primeira, você não é a última que tá passando por isso. Tudo isso tem um propósito e há testemunho nisso tudo também. Foi em Olímpia ou foi em Rio Preto? Foi aqui em Olímpia, tudo em Olímpia. E aí, fui pro quarto, ouvindo choros de bebês, que eu falava assim, meu Deus, não era o momento do meu filho agora, mas era algo futuro que eu ia, né, ouvir. Eu falo que assim, eu escutei alguns relatos, inclusive na internet. Gente, não é só aqui em Olímpia, em vários hospitais.
Porque ninguém, pelo amor de Deus, pensa em fazer uma ala separada, colocar num canto. Imagina, inclusive, de ter relatos que eu já vi na internet de colocarem literalmente uma mãe que perdeu um bebê com uma mãe que acabou de ganhar bebê. Fico pensando, meu Deus, não tem nada que possa ser feito para ver essa separação, porque é muito difícil. Você já tá lidando com algo difícil, né? Daquela situação. Então você vê, né? Nossa, eu tô invejando a pessoa. Não, mas não tem como não passar um filme pela sua cabeça da mesma forma. Pessoas, né, que às vezes quer realizar um sonho e não conseguiu e ver pessoas do seu lado realizando, conquistando, então acaba sendo muito frustrante passar por isso, mas o caso pior é que é uma perca de uma vida, né? Uma perca de uma vida aí, e mesmo que ainda estava lutando ali para viver, né? Então foi isso, né? Passei por isso, fui para casa, fiquei em repouso, sofri, tive o meu luto ali interno, porque querendo ou não, gente, é um luto. É um luto de perder uma criança que, às vezes, mesmo que a gente não conheça, não viu o rosto, mas é um luto, não se compara, não se compara. Muita gente fala, mas é importante que você não conheceu. Não, eu já era um amor de mãe ali. Como foi pra você lidar com isso, até pra mães que às vezes estão passando por esse momento de perca? E se quiser até citar, antes que não esqueça, a Reni também nesse processo. A Reni também, mas a Reni apareceu depois aí, a gente vai contar sobre ela também. Foi depois. Eu tive essa perca e depois passou, e aí meu esposo ali me ajudando, né, meus pais me ajudando, eu fiquei muito mal. E até no entanto que eu tava grávida, quando eu descobri, uma amiga minha lá de outra cidade também descobriu. Então, assim, nós estávamos ali crescendo na gestação juntas, né? Lá de Iguapiaçu. Hoje ela tem uma menina muito linda, né? De quase 2 anos aí. E aí depois, enfim, no meio de outubro, depois que isso tudo aconteceu, né? Essa luta, a gente teve o aniversário do pastor Elias, e ali é o momento que eu conheci a irmã Reni. A irmã Reni Tavares, para quem não sabe, né, a terapeuta, ajuda muitas famílias aí, muitas pessoas que passam por problemas psicológicos. Cristã, porque além dela ser psicóloga, ela é cristã, ela te traz aquela palavra de conforto, né, de ânimo, porque, olha, eu vou te falar, a minha vida depois, após isso, de tanto que eu acho que Deus usou ela através, né? Deus usou ela através para falar comigo. Eu acho que eu não estaria aqui hoje, de tudo que eu passei, não estaria. Porque a Ana Carolina de lá atrás poderia estar sofrendo algo de depressão, né, Júlia? Eu acho que Deus me poupou disso. Me poupou algo com depressão. Assim, gente, ela não pediu pra mim estar fazendo isso, mas aproveitando a oportunidade, caso você sentir que você precisa, manda mensagem pra mim no PV que depois eu encaminho o contato dela pra você estar passando, porque assim, você tem uma terapeuta, mas cristã é diferente, porque é mulher de oração, viu? Exatamente, é uma mulher de oração aí. É de oração. E no momento que, Bênçãos quando ela deles. começou a fazer terapia comigo, ela tratou de tudo que eu passei na minha vida inteira. E antes eu não trabalhava, né? Porque eu vim embora para Olímpia, então fiquei ali sem trabalhar, nunca trabalhei registrado. E no momento ali ela me ajudou, as terapias de toda semana, e ela foi ali conversando. A primeira coisa que eu relatei com ela foi sobre filhos, que se eu não me engano ela vai lembrar. E aí ela falou: Carol, agora você precisa ocupar a mente com outra coisa. Eu lembro que já tinha falado isso pra mim. Agora você precisa ocupar a mente com outra coisa, porque naturalmente isso vai acontecer lá no futuro. Então, assim, a terapia, gente, ela é essencial para nossas vidas, porque nós cristãos às vezes falam, mas eu tenho Deus. Não, a gente pode sim ter Deus no coração, mas a gente tem Deus, tem a misericórdia de Deus, mas a gente precisa cuidar, assim, do templo do Espírito Santo, da nossa cabeça, da nossa mente. E aí isso foi o que ela fez. Aí no momento que ela fez a terapia comigo, eu consegui trabalhar, arrumar um serviço registrado. Deus preparou um serviço registrado para mim nesse mesmo ano 2024. Além das tempestades veio, né, a calmaria, né? Deus veio e trouxe essa bênção que eu comecei a trabalhar, a ocupar a minha mente. Nesse momento de ocupar a minha mente aí, eu comecei a trabalhar fazendo terapia com ela me tratou muito com isso. Em janeiro, em 2025, eu tive uma gestação, né?
Eu descobri essa gestação em fevereiro. E aí, essa gestação era do Heitor. Né? Já segurando rapidinho, gente, que agora vem um novo capítulo. A gente já vai dar praticamente 1 hora de podcast e fazer mais uns anúncios, que isso, gente, é incrível. Eu sempre esqueço de falar alguma coisa. Mas se por acaso você ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, eu vou estar deixando meu Instagram aqui embaixo, Cristã Temperada. Tem também as redes vizinhas que vocês podem estar pesquisando, tanto TikTok, Kawaii. É também Cristã Temperada, e tem meu canal de cortes, que eu, para quem às vezes não tem paciência para o vídeo completo, é Cortes da Cristã Temperada. Se você não é inscrito, se inscreva, e também depois eu pegar o link com a Carol e deixar o Instagram dela. Então, se você quiser também acompanhar ela no Instagram dela, vou estar deixando a rede social dela aqui embaixo também. E reforçando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, já deixa seu gostei. E se o conteúdo for relevante para você, deixa seu comentário aqui embaixo, seu testemunho, se quiser contar sua experiência, se você passou por alguma coisa, às vezes alguma dúvida, enfim, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar interagindo com vocês. Pode contar sobre o Bom, Heitorzinho enfim, eu tô contando aqui, gente, eu acho que é a relação da minha história aqui, porque eu vou falar, é uma superação. O Heitor, eu engravidei dele, e quando eu descobri que eu estava grávida foi uma das maiores alegrias que eu tive, mas também de muito medo. Foi em 2025 isso? 2025. 2025. 2025 eu engravidei dele. Eu tive, assim, além da alegria, veio muitos medos, por conta que eu já tive uma perca, né? Já era a terceira gestação, já tive uma perca. E ainda a doutora falou pra mim me acalmar, né, esperar um tempo pra engravidar, e veio um tempo certo que eu acabei engravidando do Heitor. Só que foi com tanto medo que eu acho que eu não é que eu não criei tanta expectativa com ele ali dentro, mas eu acho que o meu medo tomou muito conta, mas a irmã Reni ali sempre me trabalhando na minha cabeça, né, ó, não é uma gestação, não é igual a outra, calma, né. E aí, quando eu fiz a primeira ultrassom, já tava mais com 10 semanas. Aí, gente, quando eu fiz, o meu maior medo, quando eu voltei naquele escritório, o mesmo doutor que fez a outra ultrassom lá atrás, no mesmo lugar, só que aí meu esposo estava comigo. Eu falei, agora eu não vou sozinha, meu esposo vai me acompanhar. E quando eu estava ali, eu já estava com muito medo. Eu falei, Senhor, põe tuas mãos, Pai, põe tuas mãos, porque eu não vou aguentar outra, né? E eu nem imaginava que estava por vir pela frente, mas quando eu escutei os batimentos do Heitor ali, uma criança que não parava, ficava mexendo na barriga, eu falei, glória a Deus, Deus seja exaltado, porque o Senhor sabia o tanto que eu queria que esse coração batesse, o tanto que essa criança evoluísse, e essa criança evoluiu. A gestação foi crescendo, a minha barriga foi crescendo assim de pouquinho em pouquinho, até porque eu não tinha barriga, então foi crescendo de pouquinho em pouquinho. E aí eu falei, bom, agora é hora de preparar o chá revelação, né? A gente dando spoiler no início. Sim, fazendo o chá revelação. E eu fiz o chá revelação, porque eu não sabia, né, se era homem, se era mulher. E eu ainda até estava com os nomes em mente, e eram nomes que era algo que me marcou muito, assim, que eu queria muito. E que se fosse menina, se chamaria Elisa. E se fosse homem, chamaria Heitor. E o Senhor presenteou com o Heitor, porque fizemos chá revelação, veio um meninão aí. Tem até um vídeo no meu TikTok, né, que a minha mãe pulando, que eu falo que meu pai falou assim, eu lembro. Se fosse batismo com o Espírito Santo, essa mulher tá em cima. Porque a minha mãe deu um pulo, gente, que eu vou falar, era alegria dela. A gente imaginava. Era a alegria dela ter um homem, né, na nossa casa. Porque a família era tudo mulher. A maioria é tudo mulher. E aí Deus me permitiu. Mas calma, gente, só deixando claro, porque senão teu irmão vai questionar depois, né? Como assim todo mundo mulher? Ela tem um irmão também, pra deixar claro. Deus realizou, né? Eu e meu irmão somos filhos casal dos meus pais, foi um sonho deles, enfim. Mas a maioria da família é mulher, só pra reforçar. E aí veio um menino aí, então todo mundo na expectativa. Só que depois, na segunda ultrassom que eu tive, né? Que eu falo que fala que é ultrassom, ele tem um nome específico, mas no meio do, talvez eu vou lembrar. Eu tinha que fazer essa ultrassom, se eu não me engano é uma ultrassom muito importante, eu não lembro o nome de agora, gente. Tinha que fazer essa ultrassom, e quando fez, o doutor falou assim, ó, essa criança vai evoluir
ela vai crescer, você pode ficar despreocupado que ela está fora de perigo. E eu lembro que depois passei com outra ultrassom em Rio Preto. Aí a doutora viu meu exame e falou assim, olhou pro papel, olhou pra mim, eu, ai meu Deus, que será, né, que ela tá vendo aí que agora me preocupou. Aí ela falou, Carol, não, a gente vai prevenir, mas pode ser, o Heitor, ele tá um pouco menor que a idade gestacional, né? E aí ela falou assim, então eu vou fazer você passar com outro médico, né, de Rio Preto, especialista nisso aí. E, gente, jamais imaginava que eu ia passar. Eu falo que a gente vai para um caminho que a gente nem imagina, a gente nem conhece as coisas, né, que vai acontecer. Eu falei assim, você vai passar com o doutor e ele é especialista nisso, você vai fazer ultrassom, você vai ter que fazer uma ultrassom provavelmente de 15 em 15 dias até o final da gestação. Aí eu falei, pai, por quê, doutora? Ela falou assim, ó, vamos fazer e depois a gente conversa. E aí foi quando eu fiz. Na ultrassom, contava que o meu filho, ele tinha... Ai, como que chama isso aqui? Esqueci o nome. Fêmur? Fêmur curto. Muito obrigada, Ana Júlia. Imagina. Tô lembrando também uma vitória. Um fêmur curto. E eu falei assim, mas que é isso, né? Falei, ainda eu fiquei pesquisando. Aí a doutora falou assim, olha, ele tá com um fêmur muito curto, assim, mas assim, tá crescendo junto com a perna. Então, né, eu falei, mas a ultrassom também engana, né? Pelo menos o formato da criança ali. Eu sei que eu tinha que fazer essa ultrassom. E, gente, de verdade, cada ultrassom que eu fazia, eu ia com medo. Ia com muito medo, porque a minha mente tava assim, meu Deus, tomara que essa criança esteja viva ali, né? Com o coração batendo, porque, meu Deus do céu, não queria passar por um outro aborto. Foi traumático. Foi algo muito traumático pra mim. E aí o Heitor, né, nesse período aí, na gestação, eu fui fazendo e cada vez que eu ia fazer ultrassom, o mesmo médico, o mesmo que fazia ultrassom falava, ó, o fêmur dele ainda continua curto, mas tá crescendo. Mas de novo, mas o que tá acontecendo? Aí eu passei com a minha doutora, ela falou, ó, Carol, o que acontece? Com esse fêmur curto, essa criança, ela tá numa idade gestacional um pouco menos do que é pra tá. Ele tinha que estar com tantos quilos, ele tá com um pouco a menos. E eu falei assim, e que isso? Ela falou, pode ser que ele nasça antes do tempo, né? Ele pode ser que ele nasça antes do tempo. E pra gente evitar isso, a gente vai estar observando de perto com a ultrassom, que a gente precisa fazer. Eu falei, beleza. Só que aí a doutora foi tão, assim, maravilhosa, que ela falou assim, Carol, eu já tive casos que uma mãe foi uma coisa e foi outra, e tipo assim, a criança tá aí bem perfeita. Falava que o fêmur tava curto e a criança nasceu linda e perfeita. Gente, isso aí foi um milagre que Deus fez na vida do Heitor, tá? O Heitor, a gente fez, né, tudo certinho. Quando eu fiz a minha última ultrassom, eu tava de 8 meses. E foi no dia 24 de agosto, porque eu lembro que foi o dia da ultrassom e a minha barriga tava normal, gente, tava gigante e eu já sou pequena, já não tenho muito espaço. E aí, minha barriga grande, eu falei, não ia baixar. Fiz a ultrassom, foi tudo certo, fui pra Rio Preto, voltei, ainda fui no mercado com meu marido, fiz janta, eu jantei. Meu marido foi trabalhar de Uber, né? E eu comecei a sentir umas dores bem, uma cólica, era como se poderia ser eu imaginei na minha cabeça que poderia ser uma contração de treinamento, por conta da idade que eu tava ali de gestação de 8 meses, né, eu falei, agora a criança já tá grande, né, então ela chuta, e aí começa aquela contração de treinamento, mas eu mal imaginava que essa criança tava pra vir, mal imaginava. E aí... Era em trabalho de parto, no caso. Exatamente, antes de eu entrar nesse detalhe, eu tratei muito com a Reni, né, com a minha terapeuta sobre parto, porque eu tinha muito medo de parto normal, e eu falava, não, eu tinha na minha mente, gente, que eu falava assim, eu vou ter uma cesariana, essa criança vai nascer bem, eu vou pra casa com ele no colo, olha a cabeça olha a minha cabeça, a expectativa tomando conta do meu coração novamente. Eu falo que eu acho que Deus estava me testando, porque, né, é uma coisa que, meu Deus do céu, e eu tratei, só que a irmã Reni, Deus já tinha mostrado pra ela. Quando eu comentei com ela, eu vou contar aqui, tá? Foi uma visão que ela teve na igreja,
Se eu tiver, eu vou contar, mas se eu tiver errado, ela vai me corrigir depois. Mas ela disse que meu pai contou, né, o caso do Heitor na barriga, que a gente estava passando por um processo aí, que ele poderia ter um fêmur curto. Ela disse que ela via a minha barriga, o Heitor fazendo isso aqui, ó. E ele se encaixou. Gente, na hora eu não entendi, porque na hora que ela conta só a visão, a gente não entende o motivo disso tudo. Ele fazia isso aqui e os raios ultravioletas nele assim, ó. E aí ainda até ela falou pro meu pai, fala pra tua filha descansar, porque essa criança vai vir. E aí, Deus mostrou o nascimento do Heitor, do parto normal. Porque que eu não pensei nisso, não, eu acho que Deus não permitiu. Mas às vezes acontece isso. Tem coisa que a gente só vai entender depois. Mas, tipo assim, na hora. Eu até fiz uma cara, tipo assim, imaginando, mas que raiva ela tá falando? Me parecia tanto que ela falou, eu não posso contar. Ela não me contou. Ela foi me contar depois que eu tive o parto. Ela falou assim, falei, olha, que coisa, né? Ela não quis me contar, mas pra quê? Pra não me preocupar, não me assustar. E também tudo tem um tempo e uma hora certa pra contar. E um detalhe é das luzes também. Exatamente, tem as luzes também. Só que as luzes têm uma história. E aí o Heitor, então voltando, né, lá da dor, eu fiquei com essa dor. E aí eu até comentei pro meu esposo, falei, ó, Jonathan, a minha dor não tá muito normal. Né, eu acho que essa criança vai nascer e tá doendo muito, vamos lá na Unimed, né, e eu fui, e aí, chegando lá, o doutor fez o toque e tudo, viu minha barriga, viu que não estava baixa, e ele falou, ó, pode ser de treinamento, eu vou te dar um Buscopan, você vai tomar na veia e você vai embora pra sua casa descansar, se a dor persistir, você volta. Tomei o Buscopan, gente, não deu tempo de eu vir embora pra casa. Porque no momento que eu tava ali, só que assim, gente, o processo de eu ir pro hospital foi tão grande, pro hospital não, pra Unimed foi tão grande, que eu tava me contorcendo de dor. A dor é tão insuportável, mas tão insuportável, que a gente fala assim, meu Deus, alguém me ajuda porque eu vou morrer, né? Foi pior do que a da Yasmin, no caso? Foi pior do que a da Yasmin. E da Yasmin eu cheguei 7 dedos dilatados, do Heitor foi assim, muito rápido. Então, da Yasmin nem lembro de a dor, porque, né, era adolescente e a gente não vai lembrar de muita coisa. Só que a do Heitor foi muito marcante pra mim. Do Heitor foi muito marcante, porque no momento que eu tava com dor ali, os médicos demorando pra me atender, ainda até fiquei brava com o guardinha da Unimed, né. Falei, você não vai fazer nada, tá vendo que eu tô com dor? E ele, calma, você vai ter que se acalmar, o médico já vai te chamar. E graças a Deus que naquele momento não tinha ninguém na Unimed. Eu acho que só tava eu ali. Eu acho que Deus já tinha preparado aquele momento pra cuidar de mim ali. E eu passei, o doutor fez o toque, ele falou que não passei. Fui tomar minha medicação, que era o Buscopan. E ali eu fiquei... E assim, a contração ela vinha, ela pausava. E quando ela vinha de uma vez. E aí cada contração era pior. Cada contração era pior. E eu rolava, eu apertava. Gente, eu acho que coitado do meu marido, porque eu apertava tanto ele, beliscava. Era o seu corpo já se preparando para o parto normal, sim, no caso. Eu apertava tanto ele, tipo assim, tanto que tava doendo. Aí foi quando a enfermeira me deixou um tempo ali, uns minutos ali, ela voltou, ela falou, passou a dor? Eu falei, não passou a dor, tá doendo. E aí eu levantei, eu não aguentei ficar deitada, que eu tinha que ficar deitada tomando medicação. Tive que andar. Aí na hora que eu levantei, o meu marido, olha, a calça dela tá sangrando, o tampão saiu. Aí ela viu que a minha barriga tava baixa. Aí me pediu pra ir pra outra sala. Eu fui pra outra sala. Minha barriga já tava baixa. A doutora fez o toque. A hora que a doutora fez o toque, ela falou, Carol, agora, imediatamente, hospital. O hospital já era ali do lado. Não ia dar tempo de eu ir pra Rio Preto fazer esse parto, porque a previsão era pra mim ter o parto em São José do Rio Preto. Até por conta da prematuridade que o Heitor poderia nascer. Que, infelizmente... Ele nasceu prematuro de uma criança de 8 meses, de 33 semanas. Ele nasceu de 40 centímetros, 1,666 kg. E foi parto normal. E aí eu vou chegar aí. E a doutora me levou e eu falei, eu quero cesárea, eu quero cesárea, eu quero cesárea. Eu não vou ter parto normal, não vou, porque na minha cabeça eu falei, eu não vou ter parto normal. Não quero. E aí eu sei que quando eu cheguei lá, ela falou, Carol, não tem como, a criança já tá lá embaixo, você vai ter que fazer uma força e essa criança vai ter que sair. A gente vai te ajudar, você vai conseguir, você é forte. Falei, tá bom. E por incrível que pareça, a minha bolsa estourou lá na Unimed. E eles já correram comigo na sala de preparação de parto. E o Heitor não chegou a nascer na sala de parto. Ele nasceu na preparação com uma outra moça que tava ali pra ganhar o neném dela.
Então aí ele nasceu ali, Nossa. e assim, foi assim tão rápido, gente, que meu marido não deu nem tempo dele assistir o parto do Heitor. Porque ele tava com a Yasmin, então ele precisava levar a Yasmin lá na minha mãe. Imagina o João tá ligando pro meu pai uma hora dessa, olha, Gil, eu só tô levando a Yasmin aí porque o nenê tá nascendo. E aí era 3h15 ou 3h13 da manhã, o Heitor nasceu. Da manhã. E eu senti essa dor a noite inteira aí, até chegar a 3h13 da manhã o Heitor ter nascido. E quando o Heitor nasceu, gente, eu não tive aquele vínculo de mãe e filha. Não tive, porque no momento que ela tirou, eu vi, assim, ele meio de relance, assim, ela tirando, foi um alívio, um alívio muito grande. Mas eu não tive esse vínculo, e eu acho que aquilo lá eu sofri tanto, e eu nem imaginava o que estava por vir depois, eu não imaginava isso, eu não entendia muito de UTI neonatal, eu não entendia. E aí eu sei que quando levaram o Heitor pra fazer o peso certinho, medir, né? A doutora voltou em mim e falou: Carol, o seu filho nasceu perfeito. Lembra do fêmur? Não tinha nenhum fêmur curto. O Heitor nasceu perfeito. Só que ele nasceu prematuro. Aí ela falou: só que agora, Carol, como ele nasceu bem pequenininho, de 40 centímetros aí, ele vai precisar ficar um tempinho na UTI. Só que na minha cabeça, ele vai ficar uns dias e depois vai vir embora. Mas mal eu sabia que esses dias durariam 4 meses de UTI aí. Foi uma luta, uma peleja. Quem sabe, quem é aqui, quem é de perto, sabe o que eu e o Jonathan passamos. Aí a luta, a peleja de estar todos os dias, a gente imagina. E detalhe, não é nem Olímpia, né? Era Não em Rio Preto. Era São José do Rio Preto. 1 hora, pra quem não sabe. 1 hora de trajeto aí. Imagina todo dia você pegar uma estrada, ir de volta, pegar chuva, pegar sol, pegar movimento. Era complicado. Eu falo que tudo isso foi Deus que guardou, né, Júlia? Foi tudo Deus que guardou. E aí, quando o Heitor nasceu, veio aquele sentimento de novo. Eu vou sair do hospital sem os meus filhos nos braços. Igual eu tive aquela sensação. Eu vou sair do hospital sem o meu filho nos braços. E aí, só um detalhe, eu tive na terapia com a irmã Reni, que eu falei assim: irmã Reni, eu tô com medo, porque eu não arrumei nem a bolsa do Heitor pra levar pro hospital. Aí ela falou assim: então vamos tratar isso, né? Vamos tratar. Gente, ela tratou, mas aconteceu porque o Heitor nasceu e eu não tinha nada dele preparado, não tinha nada pronto, tava tudo lavado, mas a mala dele não tava pronta. Aí o Jonathan foi buscar. Só que aí o Jonathan teve que acompanhar ele nesse momento aí que ele nasceu, que eles já pediram uma ambulância, né, de UTI, para levar ele para Rio Preto, que ele ia ficar na UTI, ele precisava de suporte de respiração, porque mesmo ele respirando sozinho, para ele não forçar o pulmãozinho dele, ele precisava desse suporte de respiração. E foi quando o Jonathan acompanhou ele lá, e eu passei um dia aí no hospital, minha sogra me acompanhou. Antes de você continuar, só para me lembrar uma coisa que você falou, e foi exatamente mais ou menos 1 ano depois da palavra que a enfermeira falou para você? Foi. 1 ano, Achei na importante. verdade 1 ano assim. Não, às vezes não cravado. Lembra da curetagem no dia 20 e pouco de maio? Foi o mesmo dia do chá revelação do Heitor no outro ano. Que isso. Eu falo que, tipo assim, pode parecer um detalhe bobo para alguns, mas sim, foi uma palavra profética e detalhe. Porque eu acho que vocês, assim, normalmente se planejam para ir em Rio Preto. Não sei, era lá que você queria ganhar ele? Não, ia ser lá para ganhar por conta de mais estrutura ali. Né? E que nem ela falou, onde ia ser o nascimento depois de 1 ano, e realmente foi em Olímpia. Foi em Olímpia. O Heitor não quis ser de Rio Preto, não. Ele queria ser olimpiense. Então, ele foi olimpiense, né? E graças a Deus foi tudo bem nesse tempo de parto aí. E foi quando ele foi pra UTI. No outro dia, eu fui embora no mesmo dia, né? À noite eu já tive alta, o Jonathan tinha retornado de Rio Preto. Ele tirou uma foto do Heitor, porque, gente, a minha preocupação, eu queria ver meu filho, eu não tinha um vínculo com ele. Você ainda não tinha visto nesse tempo direito, não? Elas não me mostraram, as enfermeiras nem a médica me mostrou o Heitor ali na hora. Não consegui enxergar a face dele, diretamente que ele tirou ele de mim, já levaram ele para fazer todos os procedimentos aí.
E aí de lá ele já foi pra Rio Preto. E aí o Jonathan conseguiu tirar uma foto lá na UTI de Rio Preto. E aí no outro dia primeiro eu fui fazer o registro dele certinho, né, que precisava fazer, e de lá, daqui eu já fui pra Rio Preto, né, até o meu filho. Gente, o primeiro contato foi, assim, algo tão especial, porque Conseguiu sentir esse vínculo? consegui ver. E eu vi ele naquela incubadora, gente, eu não estava entendendo nada. Eu falei, meu Deus. E eu vi as outras crianças com casos piores que o Heitor ali dentro. E mães que já estavam há meses ali. E eu olhei assim, meu Deus, tenha misericórdia, né? Eu não quero passar por isso. Aí, a gente não quer passar por isso, mas tem que passar por isso, não tem o que fazer. E aí, eu lembro que eu fiquei, eu acho que 15 dias com o Heitor na UTI. De lá, a gente foi para a U5. A U5, o que é a UCI? Depois da UTI, que é um ambiente mais grave, a gente vai para a UCI, que é a criança, para de lá ela ir para casa, que eu não lembro o significado disso agora, mas dali é uma preparação para ele ir embora para casa, né? Mas com mais segurança. E ali o Heitor foi para a UCI. E ali, gente, naquele momento da UTI, eu passei por várias situações, várias histórias, vários testemunhos conhecendo histórias de outras mães ali. Foram bem casos piores que os meus, né? Nada se compara à história de uma mãe com uma outra, mas eu falo, meu Deus, é um milagre de vida essas crianças, né? E eu lembro que quando o Heitor foi pra U5, ele ficou coisa de 2 semanas, gente. Eu vim embora pra descansar. Porque lá, quando eu vou pra U5, eu tinha que ficar com ele pra dormir. Mas eu podia vir embora pra descansar, porque a gente fica no hospital ali, é algo bem desgastante, né? Mesmo que a gente não queira sair dali, eu precisava vir embora pra descansar. Quando eu voltei, meu marido foi lá e ele falou assim, cadê o Heitor? Aí ele falou assim, o Heitor voltou pra UTI. O Heitor teve uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, e ele precisou voltar pra UTI. E, gente, meu mundo desabou. Meu mundo desabou. Eu vi o Heitor de volta na UTI, sem a roupinha. Gente, foi quando ele foi pra U5 e ele pôs a primeira roupinha, aquilo pra mim foi... Eu já enchi de fotos, né? Eu tirei foto e tal, tudo mais. Ele voltou pra UTI, precisou ficar entubado. Entubaram ele, algo que eu mais temia aconteceu dele ficar entubado. Ele entubou, aí não conseguiram pegar acesso, porque o Heitor era muito difícil de pegar acesso, até porque era uma criança que já estava sofrendo lá no hospital, né? E a minha pressa era tanto para ele ir embora, que eu não tava assim, raciocinando que era necessário ele estar ali, Ana Júlia. Que era necessário ele estar ali, que era um processo que, para ele sair para nunca mais voltar. Ele ser cuidado, exatamente. Né? E ele voltou pra UTI, e quando eu vi que ele não tinha acesso, rasparam um pedaço da cabeça dele para conseguir um acesso ultravenoso, que ele tinha que fazer essa cirurgia. E aí a doutora fez vários exames, e nisso tudo, gente, uma doutora chegou e falou assim pra mim, quando o Heitor foi pra UTI, no primeiro dia ela falou assim, o Heitor, ele tem algum tipo de síndrome. Eu falei, mas que será que síndrome que é essa? Tá repreendido, né? Meu filho não tem nada. Eu falo assim, é uma fé de uma mãe, né? Não tem nada. E eles fizeram todos os tipos de exames. Todos. Do tempo que nós estávamos ali, todos. E tudo deram negativo. Nenhum tipo de síndrome. Não tinha síndrome de... tem vários tipos de síndromes aí. Mas eles fizeram até de... Ai, como que fala? Aquela criança especial... Down? De Down, mas não tinha uma fisionomia dele ter essa síndrome de Down. Tinha síndrome, tipo, vários tipos de síndrome. Vários nomes aí. Vários, porque tem milhares de síndromes, gente, milhares. E enfim, eu sei que fizeram e eu orava cada exame que ele fazia, gente, era sangue toda semana que o menino tirava. Então, cada exame que ele fazia, eu falava, Senhor, põe tuas mãos, ele não tem nada. Até na ultrassom da cabeça dele, falava assim, ele tem alguma coisa na cabeça e ele não tinha nada. A cabeça dele era perfeita, era tudo perfeito. E eu sei que Deus fez um milagre na vida do Heitor através ali. E passamos por esse processo, o Heitor foi pra UTI, ficamos mais um tempo na UTI, voltamos pra U5. Aí foi um trauma, né? Porque eu falei, ai meu Deus, agora ele vai ficar pra U5, o meu maior medo era voltar pra UTI de novo, né? E aí, as pessoas que já estavam comigo ali,
já tinha ido embora para suas casas, né? Algumas pessoas que eu conhecia. Teve uma mãe que ficou mais... a filha dela tinha 1 mês a mais que o Heitor, que ficou ali comigo junto e depois foi embora. Mas o Heitor foi pra UCI e eu fiquei um período com ele ali. Gente, eu tava tão cansada. Só chorava. Não ali perto dele, mas em particular. Porque eu pedia misericórdia pra Deus. Meus pais orando, a igreja orando, intercedendo pelo Heitor. E todo mundo querendo conhecer o meu filho. E eu falei, Senhor, permite que o meu filho possa conhecer, as pessoas possam conhecer meu filho. Porque no hospital tinha as regras. Os pais e as mães tinham acesso 24 horas com os filhos dentro do hospital. Então a gente podia entrar a hora que quisesse. O avô era 1 por dia. Imagina minha mãe e meu pai indo pro hospital, sendo que um deles podia entrar, não podia entrar os dois. E tinha os pais do Jonatas E tinha os pais do Jonatas, só que a minha sogra foi. Meu sogro não conseguiu. E a Yasmin podia ver? A Yasmin podia, mas tinha que marcar. E ela tinha gente que ia acompanhada com um psicólogo. Ela não podia ir sozinha comigo e com o Jonathan. Porque a psicóloga tinha que conversar, mostrar, explicar pra ela. E ela entrou, porque se caso ela tivesse alguma reação, a psicóloga tava ali pra acolher ela. E graças a Deus a Yasmin foi, e pra ela foi uma diversão, assim, de ver o próprio irmão ali, tirar foto, conversar com ele. Foi um vínculo ali, tipo assim, muito lindo. E aí o Heitor foi pra UTI, foi pra U5, foi quando ele ficou uns 15 dias, voltou pra UTI de novo. Ele teve outra parada cardiorrespiratória, ele voltou pra UTI. Foi quando a doutora falou assim, ó, mãe, o Heitor vai precisar fazer uma traqueostomia, porque ele não tá conseguindo respirar. E um detalhe, quem é mãe de UTI, quem é mãe atípica, porque eu fui uma mãe atípica, uma mãe UTI neonatal, sabe o quão horroroso é você ver aquela televisãozinha com saturação baixando. Abaixando, e eu só falava assim, cadê o 100 dessa saturação? Cadê o 100? E não tinha, o Heitor chegava no 100, mas ele me testava. Ele testou meu coração, assim, de várias formas. Eu falo assim, eu não morro de coração. Aí ela falou, ainda até as enfermeiras falaram, Heitor, você não matou tua mãe do coração ainda, porque tua mãe é forte. Porque, olha, você dá cada susto na sua mãe. Eu falei, mas o Heitor era um milagre, ele foi um milagre de Deus. E eu falo que naquela televisão ele ficava 98. Quando chegava no 93, eu, ai, sangue de Jesus, sobe essa saturação dele. E era, gente, é horrível você ficar dependendo desses aparelhos pra saturação dele subir. E aí eu sei que o Heitor ficou na UTI, fez a traqueostomia, ele precisou fazer a traco, mesmo a gente orando para que Deus não permitisse, para que Deus fizesse um milagre na vida dele ali, que ele não precisasse, mas ele precisou. E depois ele melhorou, ele precisou de uma traqueostomia, para quem não sabe, é um aparelhinho que ficou aqui no pescoço dele. Tem até umas fotos dele, eu tenho uma foto dele, para quem já viu ele pessoalmente já sabe o que é. E ele usava essa ventilação mecânica e a doutora falou, Carol, isso vai ser a melhor coisa para ele no momento, mas futuramente ele pode sair disso. E aí também colocaram uma GTT nele porque ele não se alimentava, ele não engolia. Por quê? Ele tinha até convulsão, eu tô até esquecendo, é tanta informação, que ele tinha uma convulsão. E quando uma criança tem uma convulsão, que foi a primeira vez que ele voltou pra UTI, às vezes a criança não tem mais, não lembra mais de mamar. E o meu sonho era amamentar o Heitor. Então, assim, ele precisou fazer. Mas, gente, foi algo muito doloroso. O Heitor fez tráqueo, fez GTT. Aí de lá eu orei muito a Deus para que eu não voltasse para UCI, porque eu não queria, foi algo muito traumático para mim. Eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu vou para casa com o meu filho, que ele possa sair da UTI direto para casa. Essa foi a minha oração para Deus. E Deus me ouviu. Glória a Deus. Deus me ouviu e o Heitor em dia 22 de dezembro, se eu não me engano, não lembro se foi essa data exata, mas ele foi embora para casa. Carol, até analisando o tempo, desculpa te cortar, mas você conseguiria... Resumir? Sim, porque a gente só tem mais 10, eu acho que... Deixa eu só ver aqui, gente, uns 12 minutinhos de vídeo, só porque senão... é celular, gente, é improvisado. Exatamente. Não, a memória não aguenta. Eu acho que eu falo demais também, mas... Não, imagina, a história é longa, né? Vou resumir. Então, o Heitor foi pra casa. Ele precisou ir com home care, né? Foi muito difícil de conseguir enfermagem pra cuidar dele, principalmente aqui em Olímpia, porque eu nunca ouvi falar sobre home care.
Principalmente aqui em Olímpia tem, só que é mais para idoso, não tinha para criança. Hoje não tem muita preparação. Então, graças a Deus, Deus preparou pessoas especiais para que cuidasse do Heitor aqui dentro de casa, com enfermagem, mesmo com eu e o meu esposo conseguindo, né, ter um conhecimento para cuidar do Heitor. E aí ele foi, a gente teve os cuidados, um cuidado melhor, assim, com o Heitor ali, e graças a Deus a família conseguiu conhecer o Heitor ali em casa. Acho que foi mais a família, porque como era muito recente, o pessoal tava esperando dar um tempo para ir estar visitando, né, o Heitor, por ele ser uma criança bem fragilizada ali, e dependendo de aparelho, eu tinha uma UTI dentro de casa, então eu tinha que ter um cuidado maior. E aí, quando deu um mês, eu lembro que dia 25 de janeiro, o mês que ele já estava em casa, o Heitor teve uma parada cardiorrespiratória às 4 e pouco da manhã. A enfermeira bateu na minha porta assim, e eu de pijama já fui correndo. Gente, foi uma cena das piores cenas que eu tive, que eu vi o meu filho ali desfalecendo. Eu não tive aquela coragem de pôr a mão nele, né? Porque eu só queria que ele voltasse a respirar. E eu vi a saturação, lembra do aparelhinho que eu falei? A saturação, tinha uma saturaçãozinha dele lá e tava caindo, tava 70, tava 75, baixando pra 70 e subia e baixava e subia e baixava, enfim. Chamamos o SAMU levou, tentou reanimar e infelizmente o Heitor, Deus recolheu o meu filho. Então foi uma dor muito grande. Hoje, dia 25 de junho, fazem 5 meses que o Senhor recolheu o meu filho. Aí vocês perguntam, você tá falando com tanta facilidade? Sim, porque Deus, ele tem me preparado para este momento, para contar, porque ele sabe a importância de eu contar esse testemunho. Eu falo que quando o Heitor faleceu, meu mundo desabou, não tinha mais jeito, era só orar para que Deus confortasse meu coração. Eu falei, mais uma perca, né? Foi mais uma perca, mas mesmo que Deus levou, o inimigo achou que ia me derrubar, mas eu tô aqui de pé. E eu falo que é tudo para honra e glória do Senhor. E outra coisa, quando o Heitor faleceu, 2 a 3 dias atrás, estava até comentando pra Ana Júlia, Deus me mostrou em visão o meu filho nos braços dele. Não consegui enxergar Jesus, mas eu enxerguei o meu filho com a roupinha que ele tava no caixão ali, verde, ele sorrindo, com o olho aberto, sem traco, sem GTT, o perfeito. E o Senhor simplesmente falou, filha, descansa que ele está nos meus braços. E você vai viver o extraordinário de Deus. E aquilo foi uma calmaria para mim, porque eu vi que meu filho realmente estava nos braços do Senhor, descansando, e ele estava feliz. E eu falo que às vezes é permissão, porque a gente não entende o depois, né? Então, hoje eu entendo, hoje eu conto com facilidade, hoje eu entendo do porquê disso tudo. Deus sabe a estrutura de cada um. Então, gente, eu vou falar uma coisa que eu tava até comentando pra Ana Júlia. Às vezes a gente espera por um milagre terreno, né? Mas Uma cura terrena também. Uma cura terrena, mas nem tudo é uma cura terrena. Às vezes Deus cura lá, né? É uma cura lá e eu acho que a melhor coisa é estar no céu, nos braços de Deus. É a melhor cura que tem. Então eu falo que Deus fez um milagre. O Heitor foi curado por Deus. O Jesus fez uma cura na vida do meu filho. Eu até mencionei para ela também, gente, até para complementar em relação a isso, que é difícil entender esses mistérios, né? Que às vezes Deus promete algo, mas não quer dizer que vai ser alcançado aqui. Às vezes é lá no porvir. Exatamente. Minha avó, eu não cheguei a conhecê-la quando ela faleceu. Meu irmão do meio, ele era recém-nascido, mas ela tinha um problema da perna, não lembro o nome, não sei se eu acho que é zipela, meu pai falou, não sei. Ela vivia com as pernas machucadas, sangrando, enfim. E Deus tinha falado que ia recolher ela curada. E é interessante porque ela veio a falecer, estava com as pernas tudo machucadas, e minha mãe conta que após ela falecer, quando ela estava viva, nada, mas após ela falecer, a pele simplesmente começou a cicatrizar. Como você explica isso? E no lugar que não tinha carne, além da carne, começou a ter pelinho. Como que você se explica isso? E às vezes até para uma pessoa, Carol, já deixando uma mensagem final, aguenta mais um pouquinho que no final ela vai estar fazendo uma oração para a sua vida.
Se você sentir de acrescentar mais alguma mensagem a mais, além dessa que eu vou pedir para você falar, mas o que você reforçaria para um pai, uma mãe que estão passando por um processo de perda? E algo mais que você sentir no coração para a gente estar finalizando e entrando na oração? Eu coloco uma palavra que se apeguem a Deus. Porque a gente se apegando em Deus, tudo fica mais fácil. Tudo flui. A gente se apegando em Deus, a gente fica mais fácil para lidar com a situação. Porque é somente Deus para nos dar esse conforto, essa calmaria, né? Lidar com essa situação difícil, é se apegar em Deus, é confiar em Deus, é não desistir, é ser perseverante. Eu sempre ando com essa palavra, perseverança. Persevere, porque uma hora o milagre vem e acontece. Assim como eu ainda não eu tenho um milagre, mas eu acredito que Deus vai fazer um milagre na minha vida ainda. A minha vida não acabou, tá aqui, e só que é um pouco da minha história. Então, eu falo para você se apegar em Deus, confie em Deus, tenha fé, porque a fé não é aquilo que a gente vê, mas é aquilo que a gente sente. E quando a gente tem aquela fé, Deus move as montanhas. Amém. Algo mais a acrescentar? Não? Amém. Gente, Deus abençoe grandemente a sua vida, tá? Muito obrigada por você acompanhar até aqui. E agora ela vai estar fazendo uma oração para você, e o que o Senhor colocar no coração dela, assim ela vai fazer, né? Pode orar. Maravilhoso Deus, Pai querido e santo, muito obrigado, meu Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, com esse testemunho da minha vida, Senhor, que essa mensagem, essas palavras possam edificar outras vidas que está ali do outro lado da tela. Que o Senhor venha, Pai, fazer um milagre na vida dessa pessoa que às vezes passa por um processo difícil, e que o Senhor possa colocar mais confiança na vida dessas pessoas, que o Senhor venha ajudar, abençoe a Ana Júlia, Pai, que o Senhor possa, Pai, colocar pessoas, Pai, que ela possa fazer vídeos, Ana Júlia. Que deu branco. Deu branco. Dá pra cortar, né? Não tem problema, gente, na oração. Eu te gravo, então, pode continuar, que é direto, pode continuar. O que tá até concentrado na oração. Vamos lá, dá pra cortar, né? Não, fica tranquila, você quer que eu finalize ou você dá conta? Acho que dá, vai. Tá, pode continuar. Vamos lá. Maravilhoso Deus, Pai querido e santo, Deus eterno, Pai, muito obrigada, Pai, por mais esse dia, né, de estar aqui contando o testemunho daquilo através que o Senhor fez na minha vida. Que essas mensagens, Senhor, essas histórias, esse testemunho que eu vim relatar aqui nesse canal, possa, Pai, edificar a vida de outras pessoas que estão ali do outro lado da tela. Abençoe, Pai, a Ana Júlia, abençoe o canal dela, que essas mensagens, esses vídeos, Pai, pode edificar outras vidas, que testemunho, que as pessoas venham a Ti através do vídeo dela, Senhor, e que possa crescer e que ela possa ser usada por Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você falou de cortar, mas não vou cortar não. Porque às vezes, gente, é normal, tá? A gente tá orando, então... Acontece, mas Carol, eu te agradeço pelo teu testemunho de vida, por você compartilhar. Eu sei que, assim, não é fácil quando você passa por algumas coisas, mas, como diz, eu gosto bastante dessa frase, né? A Fabiola Mello fala, gerar um testemunho dói, né? É muito difícil, mas apesar da dor, na dor Deus tem um propósito também, Ele nos ensina, nos fortalece, nos dá esperança e ainda cuida. Então, se você está passando por alguma dessas situações, não desanime, não culpe a Deus, não terceirize também, porque tem coisas que são nossas escolhas, mas deposita sua confiança no Senhor, busque mais a Ele, porque Ele vai fazer a obra completa, e em tudo Deus tem um propósito. Mais uma vez, obrigada. Que Deus continue abençoando você, sua casa em Cristo Jesus. E fique atento, pessoal. Deus permitindo, no próximo sábado, 11h30, mais um testemunho para o seu coração. Deus te abençoe grandemente e até a próxima.